Ó, muita desinformação rolando sobre Herbert Richards por aí na internet, e eu vim aqui para te contar como de fato tudo aconteceu. Aqui no canal da Dublatrônica eu falo tecnicamente sobre dublagem, e se esse tipo de conteúdo te interessa, amigo, amiga, se inscreve aí. Se você buscar agora qualquer conteúdo que fale sobre Herbert Richards, você vai encontrar muita informação errada, inclusive vídeos de dubladores que falam de Herbert Richards sem ter o conhecimento prévio de quem teria sido de fato Herbert Richards. E acontece que espalha informação errada por aí. Então, para você não cair em desinformação, assista esse vídeo até o final, faça uma pesquisa gigantesca sobre a vida de Herbert Richards e sobre a vida da Herbert Richards. E espalhe esse vídeo depois por aí, tá? Porque, vamos parar de ficar com desinformação. Apesar de carregar um nome europeu, Herbert Richards era brasileiro. Nascido em 11 de março de 1923 em Araraquara, interior de São Paulo, ele viveu os primeiros anos de vida numa fazenda de café, da qual o pai era um dos sócios. O pai resolve vender a sua parte da fazenda e eles se mudam para o interior do Mato Grosso do Sul, primeiro para Corumbá, com Herbert ainda criança, né, começando a entrar na adolescência. Depois eles mudam para a capital, Campo Grande, onde Herbert começa a ter um contato contínuo com o cinema. Mas alguns anos se passam e a família volta para o interior de São Paulo, dessa vez para Ribeirão Pires, onde Herbert vive ali a adolescência e o comecinho de sua juventude. É lá em Ribeirão Pires que ele percebe realmente que a sua grande paixão é o cinema. Cinema. É o cinema. Cinema, cinema. Já que Herbert passava muito tempo assistindo filmes no cinema. Era meados da década de 30, não existia dublagem naquele tempo no Brasil, né? Mas já começava a existir no mundo, como eu disse aqui, ó. É chegada a hora de Herbert ir para a universidade. Era tradição na família dos Richards que todo jovem fosse fazer universidade na Alemanha. Mas Herbert quebra essa tradição e convence os pais de que seria melhor para todos que ele fosse estudar engenharia mecânica no Rio de Janeiro. Talvez visando já a sua grande paixão, o cinema. O cinema. O cinema. Em 1940, Herbert chega ao Rio de Janeiro e é recebido pelo seu tio, Alexandre Wolfs, dono da Alex Filmes, empresa especializada em duplicar e revelar rolos de filme para o cinema. E é lá na Alex Filmes que Herbert Richards vai morar, né? Ele não morava exatamente com o tio, o tio deixou ele morar num cantinho lá da Alex Filmes. É isso que aconteceu em 1940. Ao mesmo tempo que Herbert inicia a universidade, ele também inicia suas atividades como nadador do Fluminense, onde chegou a competir com o João Avelange, né, um nadador de ponta da época e que anos mais tarde se tornaria o presidente da FIFA. O fato de Herbert morar dentro da Alex Filmes fez com que ele tivesse contato com os desbravadores do cinema nacional muito cedo. E aos poucos, Herbert foi gostando desse mundo que ficava atrás das câmeras. Inicialmente ele ajudou o tio a melhorar a qualidade dos serviços prestados da Alex Filmes, já que as pessoas que trabalhavam lá, como não tinham muita instrução, acabavam não criando padrões específicos para revelações dos filmes. Herbert foi lá, padronizou tudo e o tio ficou muito contente com o resultado. Daí foi um pulo até que o tio colocasse nas mãos de Herbert o seu equipamento mais valioso, a filmadora, que já captava som inclusive, com a qual o tio gravava os cinejornais. Um parênteses aqui, só para explicar o que eram os cinejornais. Os cinejornais eram programas curtos que passavam no cinema naquela época, antes dos filmes. Até então, naquela época, era a única forma das pessoas se informarem com imagens em movimento. Geralmente tinha uma atualização mensal das notícias, e esses cinejornais eram vendidos para o cinema. A Alex Filmes produzia o Cinejornal Brasileiro, que era feito em parceria com o governo, uma vez que essa era a melhor forma de publicidade política da época. Herbert abandona a faculdade de engenharia mecânica no segundo ano para se dedicar mais aos cinejornais. Inclusive, convence o tio a criar seu próprio cinejornal, o Imagens do Brasil, que não mais estaria atrelado à política. Herbert dedicava-se muito para aprender tudo sobre o equipamento que manipulava, e não só sobre o equipamento, mas também sobre as técnicas de filmagem para criar imagens sempre interessantes. E mesmo ainda jovem, tornou-se referência na captação de imagens. Por conta dessa excelência na captação e por conta de saber falar inglês também, ele foi convocado em 1944 para registrar a passagem do produtor americano Walt Disney, que estava vindo ao Brasil para divulgar o seu novo filme, Alô Amigos, com Zé Carioca. Apesar de filmá-lo, Herbert teve pouco contato com o produtor americano. Contudo, conseguiu abrir um canal de comunicação com a equipe americana que estava acompanhando o Walt Disney. Em 1945, com 22 anos,
Herbert Richards casa-se com Isaltá Guimarães, com quem teria 3 filhos. Naquele momento, Herbert negociava um aumento salarial com o tio para justamente essa nova vida que ele teria de casado. O tio, que a princípio concordaria em lhe dar um aumento, desiste da ideia e Herbert resolve abandonar a Alex Films. Como Herbert tinha muitos contatos, foi fácil para ele conseguir uma nova oportunidade com cinejornais, só que dessa vez um cinejornal esportivo numa das maiores produtoras de cinema da época, a Atlântida Cinematográfica. Em 1948 é fundada oficialmente a Herbert Richards Produções Cinematográficas. Herbert convoca seu irmão, que já estava no Rio de Janeiro, para ajudá-lo, e eles criam o próprio jornal, Repórter da Tela. E só em 1956 que Herbert finalmente consegue estar frente a frente com sua grande paixão, o cinema, ao produzir o filme Sai de Baixo. Naquele momento, o Brasil vivia a época das chanchadas. A Herbert Richards Produções Cinematográficas produzia pelo menos 2 filmes por ano, sempre lucrando com eles, mesmo quando era necessário fazer empréstimo para realizá-los, já que eram grandes produções. E não existiam leis de incentivo na época, né? O Herbert tinha que ir lá no banco mesmo, pegar dinheiro emprestado para fazer o filme. E todas as produções de cinema da Herbert foram sim lucrativas. Obviamente que ainda os cinejornais quem mais dava lucro. Agora, por favor, agora presta atenção nesse detalhe. Aos 35 anos, Herbert Richards é aclamado herói do fatídico acidente de avião da VASP que aconteceu em 30 de dezembro de 1958. Esse voo estava saindo do Rio de Janeiro em direção a São Paulo, quando poucos minutos depois de decolar, o avião cai no mar. No momento da queda, Herbert Richards estava terminando de consertar o seu barco ali nas proximidades. Assim que ele vê o avião caindo, ele pega seu barco e vai em direção ao avião em chamas. A sua vivência como nadador ajudou ele a resgatar muitas pessoas de dentro do avião. Foi a primeira pessoa que chegou perto do avião para o resgate, e ele conseguiu ali salvar algumas pessoas que estavam ali em situações bem complicadas. Outras pessoas chegaram depois dele e ao todo 15 pessoas foram salvas das 35 que estavam dentro da aeronave. Agora, convenhamos, né, que a gente deveria conhecer Herbert Richards por essa história e não por qualquer outra história. Em 1959, talvez aconteça aí a grande virada na mente do nosso herói, Herbert Richards. Ele vai a Los Angeles tentar convencer Walt Disney a licenciar suas produções para que ele, Herbert, possa distribuir pelos cinemas afora do Brasil. Mas Herbert não contava que Walt Disney estivesse um passo à frente, já imaginando ali uma dominação mundial, com Disney espalhada por todos os cantos. Você sabe que isso aconteceu. Contudo, o produtor americano fez uma contraproposta para Herbert, para que ele começasse a atuar também no ramo da tradução e dublagem. Herbert já dublava seus próprios filmes naquela época, então ele entendia um pouco do assunto. E aqui vai uma conclusão minha, pesquisando a respeito de equipamentos e pesquisando ali por conta da época. Eu imagino que a dublagem que era feita no Brasil até aquele momento, década de 50, década de 60 começando, era feita com apenas o projetor convertendo diretamente o áudio do microfone para a película do filme. Só que a resolução desses filmes na época era horrível e o som não era dos melhores. Só que naquele momento a Disney já estava utilizando os consagrados gravadores de rolo da Ampex para gravar o áudio em fitas magnéticas, para depois serem convertidos para a película do filme. E esse processo técnico de tratamento do áudio nas fitas magnéticas é que o Walt Disney talvez tenha explicado bem detalhado para Herbert Richards. Além, é claro, de técnicas de tradução e tudo mais. Então o Disney, depois de dar uma consultoria para Herbert Richards, ele vai lá e solta na mão dele Zorro, A Máscara do Zorro, um seriado que a Disney tinha produzido, um seriado live action, com pessoas. Herbert então faz a ponte de negociação dessa produção com a TV Tupi, que na época era a grande emissora do Brasil. Depois de meses e meses e meses, Herbert termina a dublagem de Zorro, porque eles estavam aprendendo, por isso demorou muito. Herbert termina a dublagem de Zorro e Zorro estreia em 1963, com o nome Todd e a Máscara do Zorro. Esse nome eu peguei na internet, então eu não sei se isso é verdade ou não. Rumores de que o patrocinador obrigou a mudar o nome, eu não sei se isso é verdade, tá? Só estou colocando aqui o que eu achei por aí. Para as primeiras dublagens traduzidas da Herbert Richards, que começam na década de 60, Herbert foi buscar vozes famosas do rádio. Só que olha só o que aconteceu. A TV Tupi recebia muitas reclamações das pessoas dizendo que elas achavam estranhas, né, ouvirem as vozes daquelas pessoas que elas estavam acostumadas a ouvir na boca de atores famosos. Era um conflito que não fazia sentido para elas. Percebe? Esses já eram Star Talents na década de 60. Herbert, percebendo essas reclamações, começa a utilizar vozes menos conhecidas em suas dublagens. Naquele momento, a Herbert
além de fazer dublagens, ainda produzia seus filmes, e era mais conhecida pela produção de filmes. Só que em 28 de junho de 1963 acontece um desastre no edifício Astoria, onde a Herbert Richards funcionava. O incêndio toma conta do edifício todo. Muitas pessoas morreram nesse acidente, inclusive pessoas que trabalhavam na Herbert Richards. Demorou muito tempo até que fosse concluída a investigação toda para descobrir o que aconteceu, como se deu origem a esse incêndio. E nesse momento de especulações, os jornais colocavam Herbert Richards como o principal culpado, o principal vilão nessa história. Porque dentro da Herbert Richards existiam muitas películas de filme, e naquela época as películas de filme eram facilmente inflamáveis, se não fossem acomodadas com o devido cuidado. E as pessoas tinham um certo pânico disso, era como se você tivesse um barril de pólvora em casa. Foram meses até que se descobriu que o grande culpado desse incêndio era, na verdade, o dentista que funcionava em cima da Herbert Richards. Ele estava higienizando seus instrumentos com uma estopa, querosene e fogo. Ele achou que ele tinha apagado o fogo da estopa e simplesmente arremessou-a pela janela. Só que a estopa estava em chamas ainda, e caiu dentro do ar-condicionado da Herbert Richards, dando assim origem a todo o incêndio do edifício Astoria. Caramba, em 1958, Herbert ficou aclamado por alguns dias pelos jornais como herói do voo da VASP, e aí, 5 anos depois, ele é aclamado vilão durante meses nos jornais por conta do incêndio no edifício Astoria, até se descobrir que ele não tinha culpa nenhuma. Em 1970, Herbert Richards casa-se novamente, dessa vez com a paisagista americana radicada no Rio de Janeiro, Lolita Cooke, com quem ele não teria filhos. A década de 70 também é marcada pelo grande sucesso das telenovelas, que herdavam a forma de falar que eram utilizadas nas chanchadas nos filmes nacionais. Isso fez com que as pessoas tivessem menos vontade de ir assistir aos filmes nacionais, já que elas tinham acesso a isso gratuitamente todos os dias na televisão. E essa foi uma das razões que em 1975 acontece a última produção cinematográfica da Herbert Richards, intitulada Ana a Libertina. A partir do ano seguinte, a Herbert Richards se tornaria exclusivamente uma casa de dublagens. Esta é a Rua Conde de Bonfim, quase no Alto da Tijuca, na Usina, onde estão os estúdios da Herbert Richards. Vocês estão vendo aí agora, né? Mas uma outra coisa motivou também a Herbert Richards a deixar de produzir filmes. Em 4 de junho de 1976, acontece um grande incêndio na Rede Globo, do Rio de Janeiro, destruindo todos os estúdios onde eram gravadas as telenovelas. Por instinto, nós nos dividimos em 2 grupos. Um grupo tentou salvar as fitas dos filmes de arquivo, e o outro grupo tinha que botar o jornal no ar. Combinei com o Armando numa esquina como a gente faria para botar o jornal. E chegamos à conclusão que eu devia ir para São Paulo com um grupo de editores. Foi o que eu fiz. Não era fácil encontrar estúdio daquele tamanho do Rio de Janeiro, mas havia sim um estúdio que poderia ser utilizado: os estúdios da Herbert Richards. Herbert então ajuda a Rede Globo a se reestruturar, alugando seus estúdios para que lá pudessem ser feitas as gravações das telenovelas. E olha só que loucura, a Rede Globo ela ficou dentro da Herbert Richards durante 20 anos. Ela só saiu de lá em 1995, quando o Projac ficou pronto. Ou seja, você com certeza viu na velhinha que foi gravada dentro da Herbert Richards. Estas são as instalações da Herbert Richards. Tudo isso pertence ao Herbert Richards. Grande parte daqui, não só um estúdio que tem lá no fundo, um grande estúdio onde são gravadas novelas, etc, etc. Casos, minisséries, caso especial, etc. Pertence ao Herbert Richards. E essas instalações são alugadas à TV Globo. Naquele momento, a Herbert Richards tinha mais funcionários que a Rede Globo. Eram em torno de 200, sendo que deles 100 dubladores exclusivos da Herbert Richards. E ela detinha quase 60% de toda a dublagem no Brasil. Aí, a empresa que parecia sempre estar acertando dá a maior bola fora de todos os tempos. Em 1978, acontece no Rio de Janeiro e em São Paulo uma paralisação, uma greve de todos os dubladores, lutando por melhores condições de trabalho. Essa greve durou 8 meses e as grandes casas de dublagem, como a Herbert Richards, simplesmente virou as costas para o sindicato e não quis conversar, não quis dialogar, não quis chegar a um acordo com as partes, ficando então para que outros estúdios tomassem essa frente. Após a greve, fica decretado que
Herbert Richards e outros grandes estúdios como VTI no Rio e Alamo em São Paulo seriam obrigadas a contratar com carteira assinada todos os dubladores que fossem utilizar. Não era mais só um prestador de serviço, e sim era um funcionário a partir do dia seguinte após a greve. Só que nos estúdios menores isso não era necessário, ou seja, não existia formalização e os dubladores topavam trabalhar nesses estúdios menores mesmo assim, mesmo ganhando menos. Só se prejudicaram mesmo as grandes casas de dublagem, que não souberam dialogar com o sindicato e dubladores. Nos anos 80, a Herbert continua crescendo e chega a ter 300 funcionários e dominando quase 80% de toda a dublagem no Brasil. Nos anos 90 acontece mais uma coisa curiosa. As emissoras de TV pedem para que a Herbert Richards pare de colocar a vinheta versão brasileira Herbert Richards, alegando que a mesma não estava pagando publicidade para elas, para divulgar assim o seu nome. Nos anos 2000, a Herbert Richards é mais uma vez a pioneira em utilizar a tecnologia do Pro Tools para fazer dublagem, né? O Pro Tools, um software do computador, que na época ajudou e muito a melhorar a qualidade da dublagem e facilitar também. Com ele não era mais necessário tantos equipamentos e nem tanto conhecimento assim para se fazer dublagem. Qualquer pessoa que tivesse um pouquinho de experiência ali, com aquilo outro, conseguia já fazer uma dublagem mais ou menos perto do que a Herbert fazia. Muitos estúdios pequenos surgiram naquela época assim e prestavam esse serviço, né? Obviamente que com uma folha de pagamento muito menor e cobrando, né, um preço muito menor que a Herbert Richards. Por conta disso, começou a faltar dinheiro no caixa da Herbert Richards, porque ela cobrava muito caro perto das outras pequenininhas que tinham surgido no mercado. E ela tinha uma folha de funcionários gigantesca. E para piorar a situação, ela começava a ser processada por dubladores que contestavam o rompimento dos contratos. Até mesmo a Rede Globo, parceira de tantos anos, começou a parar de dublar com a Herbert Richards. Em 2008, as dívidas trabalhistas já somavam 8 milhões de reais. Nesse mesmo ano, Herbert Richards foi diagnosticado com sérios problemas renais, que o deixariam de cadeira de rodas até o seu falecimento em 20 de novembro de 2009, aos 86 anos. Os filhos e o irmão de Herbert tentam manter a Herbert Richards ativa, mas a empresa é condenada a pagar os 8 milhões e todo o patrimônio da empresa é penhorado para pagar parte dessa dívida. Quase 2 milhões de reais é o valor arrecadado pela venda da casa onde funcionava a Herbert Richards. Se você for no seu buscador digitar Herbert Richards processo em andamento, existem ainda muitos processos em andamento na justiça. Foi essa quantidade enorme de processos trabalhistas que fez com que a Herbert Richards falisse. A Herbert Richards sempre foi sinônimo de excelência naquilo que fez, seja nos jornais no começo, seja nos filmes depois, ou nas dublagens que você tanto ouviu. O carinho e a força que a gente faz para o público aceitar essas vozes como se fossem dos personagens. Subestimado desde que A Herbert Richards que fez a dublagem brasileira se tornar excelente. Mas quantos estúdios de dublagem hoje você conhece que conseguem entregar sempre uma dublagem excelente? E aí, sente saudade das dublagens da Herbert Richards? Deixa aqui nos comentários as dublagens que você mais curtia. Aliás, curtiu esse vídeo?